No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um lobisomem, um suposto lobisomem, né? Porque na verdade permanece um mistério até hoje, mas pelo que a gente entendeu, pelo que muita gente entendeu, seria um suposto lobisomem que teria aparecido para uma pessoa em Osasco, São Paulo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Teologia Cultural, e hoje a gente está estreando aqui um quadro que eu confesso que eu acho que é novo. Eu não tenho certeza. Eu acho que é novo. Eu vou explicar por que eu acho que é novo, né? A gente vai falar sobre a história da assombração. Especificamente, a gente vai falar hoje sobre a história de lobisomem, tá? Tem um blog que eu comecei a escrever em 2015, logo quando meu segundo filho nasceu. E eu tava num período cuidando dele, né? Dentro de casa. E aí, na hora que ele cochilava, eu decidi fazer esse blog. Eu tenho 2 blogs, na verdade. Aliás, eu tenho 3 blogs, na verdade, né? Mas esse aqui, especificamente, que a gente vai tratar hoje, seria o Brasil Assombrado, né? brasilassombrado.blogspot.com. O que acontece? Esse blog, na verdade, me veio uma vontade, né, de fazer o seguinte, de alimentar ele. Então comecei a pesquisar garimpar algumas histórias de assombrações na internet, garimpar algumas histórias de lobisomens na internet, e eu quis deixar o relato exatamente como a pessoa contou, tá? Então a ideia daqui, eu vou, se não tiver ainda, eu vou colocar aqui uma playlist no canal, né, Brasil Assombrado. Se tiver, eu vou colocar assim, Brasil Assombrado, matérias do blog, tá? Brasil Assombrado, matérias do blog. E aí eu vou ler com você, porque assim, uma opção é você ir lá no blog, né? brasilassombrado.blogspot.com. Outra opção, já que você está vendo aqui, a gente vai te contar a história com comentários adicionais, tá? Então, o que acontece? Eu achei esse relato aqui, vou botar para você aqui na tela. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou ficar mais um pouco pro lado de cá, tá? Vou ficar um pouco pro lado de cá. E eu vou tentar colocar aqui nessa área de cá o print, né? Então esse relato ele foi divulgado por uma mulher que escreveu, né? Acho que foi uma mulher. Cris, o nome dela. A gente achou esse relato, ela tinha registrado isso na internet no dia 6 de janeiro de 2020. Isso foi num grupo do Facebook, né? E o relato ele não foi alterado, eu deixo claro lá no blog que o relato ele não foi alterado, mas ele passou por uma revisão ortográfica, porque às vezes a pessoa está escrevendo no celular e tem um erro ortográfico e tal, erro de digitação, alguma coisa nesse sentido, né? Mas o relato ele não foi alterado. Então ela diz o seguinte, ela começa dizendo, olha, boa tarde pessoal, o que eu vou relatar aqui é real e não quero ser alvo de brincadeira. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque depois que eu comecei com esse canal Cine Teologia Cultural e depois que eu comecei com o canal Lendas e Causos de Pernambuco, é impressionante a quantidade de pessoas, por exemplo, que relatam, afirmam veementemente que já viram um lobisomem, já viram comadre Florzinha, já viram alguma assombração, já viram algum espírito, alguma coisa nesse sentido, e essas pessoas, elas são alvo de piadas. Inclusive, tem gente que entra em contato comigo para dizer, olha, porque as pessoas acabam sabendo, né, de alguma forma ou de outra pelas redes sociais que eu sou psicanalista e tal. Então as pessoas, já teve gente, muita gente inclusive, que chegou para mim para perguntar, eu sou uma pessoa louca ou não? Porque eu tô vendo isso, eu consigo conversar com espíritos e tal, ou eu vi isso daí, mas as pessoas estão dizendo que eu sou loucas, ou então tá servindo de chacota. Então isso é muito comum. É bem compreensível aqui que ela tenha, no caso a Cris, ela tenha tido um certo receio, né, em falar sobre isso. E ela vai dizer o seguinte, resisti muito em escrever, mas acredito que aqui tenham pessoas sérias. Aí ela começa contando a história. Eu saio da minha casa para o trabalho ainda muito cedo, por volta das 4 horas da manhã. Para quem mora em outros estados, né, no caso aqui ela mora em Osasco, não sei se mora ainda, mas no período morava em Osasco. Muitas vezes você realmente é um costume, né, de você ter que sair de madrugada e tal. Assim que eu me casei com a minha esposa Renata, a gente morava numa outra cidade e ela trabalhava no centro do Recife, né? E aí ela se acordava mais ou menos nesse horário, assim, então ainda tava de noite e tal. Só pra você ter uma ideia, porque eu tô falando, porque tem algumas regiões do Brasil, né? E tem algumas pessoas de fora do Brasil que não acompanham, quer dizer, que acompanham o nosso canal, que eu tô tentando trazer a configuração aqui. 4 horas da manhã em Osasco,
4 horas da manhã em São Paulo ainda é noite, tá? Ainda é madrugada. Eu lembro que quando eu me acordava lá, às vezes por volta de 5h30, 6 horas da manhã, aqui em Recife é dia, mas lá no período que eu fui, nos períodos, né, em que eu fui para lá, era noite, né? Então eu achava isso muito curioso. Por volta das 4 horas da manhã, então ainda tá de madrugada, imagina a cena. Pois se não pegar o ônibus pontualmente, acabo chegando atrasada no meu serviço. Subo a minha rua, que tem ao lado uma pracinha com várias árvores bem grandes, tá? Então, pelo que eu estou imaginando aqui, né, é uma ladeira, e ela deve morar embaixo, né, da ladeira, e ela sobe a rua para pegar um ônibus, e ao lado tem uma pracinha, né, com várias árvores. E normalmente é muito deserto. Nesse horário, eu imagino que seja mesmo. O que vejo às vezes é algum gato correndo de um canto para o outro. Há uns 4 anos atrás, no caso ela redigiu isso, a gente achou esse relato em 2020, né, escrito no dia 6 de janeiro de 2020, então já que ela está falando 4 anos atrás, teria sido em 2016. 4 anos atrás, saindo como de costume para o meu trabalho, e naquela noite os cães da rua estavam bastante agitados e latindo muito, fui subindo a minha rua como sempre. Outra observação que eu queria fazer aqui era o seguinte: é muito comum, né, essa história, por exemplo, de cachorros que percebem, ou cachorros animais, mas geralmente cachorros que eles são muito eufóricos. Esses cachorros, esses animais, eles percebem com muita antecedência, por causa da sensibilidade exacerbada, né? Eles percebem com muita antecedência quando está vindo alguma ameaça. Então é muito comum, assim, relatos de lobisomens com esses comentários, assim, de tipo, os cachorros estão latindo demais e tal. Você vai perceber isso se você continuar acompanhando o canal da gente, né? De repente, percebi que do outro lado da praça havia um animal que de longe parecia um cão muito grande e bem negro. Ele estava de 4 patas e comendo alguma coisa que eu não pude ver. Apenas ouvia o barulho de mastigação. Então imagina, 4 horas da manhã, você está sozinho, né? Indo para o trabalho, quando você sai de casa, naquele deserto, né? Naquele breu, como a gente chama aqui no Nordeste. Você avista de longe um cachorro, pelo que eu estou entendendo, a cena é essa. Você avista de longe um cachorro bem grande. Esse cachorro está comendo alguma coisa que você não sabe exatamente o que é. Quer dizer, você vê um animal bem grande, né, que parecia ser um cão, né, e ele todo preto e tal. Ele se encontrava aproximadamente a uns 40 metros de distância, né? Foi quando ele percebeu que eu estava passando e fez um grunhido grosso e foi atrás de uma árvore. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque tem muita gente que pode imaginar o seguinte: não pode ser um lobisomem, porque um lobisomem, ele ataca as pessoas. Isso geralmente é o que a gente vê em filme. O que eu percebo em relatos que a gente recebe, que eu pesquiso e tal, é que, assim, vamos partir do princípio de que lobisomens existem, tá? Então a gente está partindo desse princípio. O que muitas pessoas relatam é que quando elas têm encontro com lobisomens, algumas dizem que eles atacam, outras pessoas dizem que eles fogem na presença de humanos, tá? Então isso não é uma coisa surreal, por exemplo. Não está fora de contexto aqui. Tem gente, por exemplo, que diz que escuta alguma coisa na frente da casa e quando abre a porta, simplesmente vê o vulto de um bicho que supostamente seria um lobisomem fugindo. Então isso é muito relativo, né? Essa questão do lobisomem atacar ou não. É porque a gente está muito também ligado, nossas representações sociais, né? Como diria o psicólogo social Moscovici, está muito ligado à questão do que é construído e do que é trazido em filmes de terror, né? Então a gente acha que o lobisomem sempre vai atacar. Ele se encontrava a 40 metros de distância. Foi quando ele percebeu que eu estava passando e fez um grunhido grosso e foi atrás de uma árvore. Se escondeu, né? Pelo que eu estou entendendo. E nessa hora notei um brilho de luz nos olhos deste cachorro grande. Parecia a luz de uma lâmpada amarela. Isso é outra coisa também que várias pessoas que não se conhecem, tá? Tô falando de pessoas que não se conhecem, elas relatam isso. Quando ficam de cara com um ser que supostamente seria um lobisomem, a cor dos olhos do lobisomem geralmente brilham e são de uma cor diferente. Eu confesso que a maioria dos relatos que eu recebi é que os lobisomens eles têm um olhar meio vermelho, tá? Mas também já vi relatos que são escassos, né?
Lobisomens também algumas vezes têm os olhos amarelos. Aí levanta-se a hipótese numa área que eu não vou conseguir lembrar agora, mas é uma área, por exemplo, que estuda seres que supostamente são sobrenaturais. Caramba, eu não vou conseguir lembrar agora o nome, mas quem lembrar do nome pode deixar no comentário aqui abaixo. Zoou alguma coisa, sabe? Nessa área, por exemplo, quem estuda essa área defende a ideia, ou quem, por exemplo, gosta desse assunto de lobisomem, defende a ideia de que os lobisomens eles possuem raças diferentes, né? Assim como os cachorros, por exemplo, possuem raças diferentes. Então, defende-se essa ideia. Não seria tudo a mesma coisa, não, tá? Tô aprendendo com vocês aqui, tô só trocando informação. Se você tiver alguma informação adicional, pode deixar no comentário aí abaixo, que vai ser o maior prazer, porque realmente é um assunto que interessa a todos nós que estamos aqui nesta comunidade, né? Cine Teologia Cultural. Então ela vai dizer: fiquei com receio que ele estivesse querendo se esconder para correr atrás de mim. Daí fiquei na dúvida se eu continuava subindo a minha rua ou se voltava correndo para minha casa. Foi então que eu percebi que aquele bicho estava em pé, segurando o tronco da árvore. Lembra que ela falou que tinha árvores grandes nessa praça, né? Então ele estava em pé, segurando o tronco da árvore. Não dava para ver ele em pé, mas a posição dos braços em volta do tronco deu para perceber, pela altura, que ele estava em pé. Não deu outra. Voltei correndo para casa e esperei amanhecer o dia para poder sair. Até hoje não sei o que era aquilo, mas não quero ver nunca mais. Então me parece que foi uma situação única que esta pessoa viveu, que a Cris viveu. Tem uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês, que é o seguinte, por exemplo, nesse dia ela chegou atrasada no trabalho, né? Não tem como. Mas e também o que é que a pessoa fala, né? Para o chefe, né? No trabalho, né? O que é que a pessoa fala para um gestor, por exemplo? Eu cheguei atrasado porque eu tinha um lobisomem na porta da minha casa e não deu para sair, infelizmente, e tal. Realmente é melhor o cara inventar outra mentira, né? Tipo, alguém da minha família morreu, acho que seria mais verossímil do que isso aqui. Mas o fato é que essa situação aqui, na minha opinião, tá? Não sei qual é a tua opinião, mas a minha opinião não tem absolutamente nada de contexto. Parece ser realmente um relato muito sincero. Até porque pela questão, por exemplo, da pessoa trabalhar, é muito comum isso, né? Trabalhar em Osasco, trabalhar no ABC Paulista, por exemplo, né? São Bernardo, tal, São Caetano, e ter que pegar um ônibus, ou trabalhar em algumas regiões, por exemplo, que são mais distantes, né? Dali da Praça do Colégio, do centro de São Paulo, da Santa Efigênia e tal. É muito comum as pessoas se acordarem. Tem gente que se acorda de 3 horas da manhã, 3h30 da manhã. Isso é uma coisa muito comum acontecer lá. A gente pode dizer que, de certa forma, isso é um problema social que a gente tem, mas isso seria assunto para um outro canal que eu tenho, que seria o Marison Fraga, né, onde a gente discute psicanálise, e a gente está começando a introduzir alguns assuntos relacionados à sociologia e antropologia, por aí vai. O que eu quero comentar aqui é que parece, para mim, um conteúdo, né, um desabafo muito verossímil, né? Uma coisa que eu perguntaria, por exemplo, é se essa pessoa usa óculos ou não, né? Porque ela falou que o bicho estava mais ou menos uns 40 metros de distância. Eu não sei se ela tem a noção de quanto é que seria 40 metros de distância. Mas na minha noção, também nem sei se eu tenho noção, inclusive, mas na minha noção, 40 metros de distância, eu particularmente precisaria estar de óculos para poder ver exatamente que bicho era aquele, tá? Não sei qual era a situação aqui, então isso não ficou muito claro para mim, mas regra geral, assim, de maneira geral, eu posso dizer que me parece ser, eu dou credibilidade a esse relato, né? E se seria um lobisomem ou não já é uma outra questão, mas que muita gente discute. Eu vi nos comentários dessa postagem, que é uma postagem que já faz algum tempo, mas eu vi nos comentários dessa postagem muita gente dizendo: olha, é um lobisomem, porque até então ela não afirma que era um lobisomem. Ela afirma simplesmente que viu um bicho que parecia um cachorro gigante e tal, não sei o que, e ela falou, não sei. No final ela disse o seguinte: até hoje eu não sei o que era aquilo. Então ela não afirma que é um lobisomem, mas eu vi muita gente dizendo, era um lobisomem. Eu já vi, era dessa forma, ou algum amigo meu já viu, era dessa forma. E você, o que acha? Você acha que era um lobisomem? Acha que não era um lobisomem? Você acha que esse relato ele é verossímil? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações, que a gente vai trazer mais comentários sobre as
postagens, né, nas garimpagens que eu fizer e que eu trouxer lá pro blog Brasil Assombrado. Eu espero que você tenha, assim como eu, bons pesadelos.